Bom dia, Rondônia, bom dia, telespectadores, bom dia a todos os policiais e bombeiros militares, ativos, inativos e pensionistas, em especial os nossos colegas associados da Aspometron. Para nós é motivo de satisfação, mais uma vez, nós estamos adentrando na tua residência através do teu aparelho de televisão e podemos conversar, falar da nossa história, do nosso passado, do nosso presente e algo para o nosso futuro. E isso é motivo de mais satisfação de estarmos aqui todos os domingos falando sobre a nossa história, alguém falando sobre a sua história, sobre a sua vinda na Polícia Militar. Pois bem, nesse momento nós estamos com o Pedro Ribeiro da Silva. Ele é sargento da Polícia Militar, mora em Cacoal e para nós é motivo de satisfação recebê-lo no nosso programa. Pedro, bom dia. Para nós, mais uma vez, é motivo de satisfação. Pedro, nós queríamos saber, por exemplo, de onde você veio, Pedro, por que o interesse em vir para a Polícia Militar e hoje se está na ativa ou se está na reserva. Bom dia. Bom dia. Eu vim de São Paulo ainda com 11 anos de idade, né? Vim para Rondônia, mudamos para Médici, depois para Pimenta Bueno, Cacoal, Rolim de Moura. Aí no ano de 1990 eu resolvi entrar para a Polícia Militar, né? Buscando uma melhoria de vida, um primeiro emprego também, que até então eu tinha trabalhado só na parte agrícola, né? No sítio, né? Conhece bem, né, essa parte, Sim. né? Sim, pode continuar. Assim, a gente trabalhou com a família, com os pais, né? Aí quando meu pai resolveu vender o sítio, nós fomos para a cidade e aí tinha que procurar uma melhora. E foi o meio que eu achei, foi a Polícia Militar. Por intermédio também do irmão que já estava fazendo o curso também, né? Pedro, quando você... O que fez você se interessar para a Polícia Militar? É claro e evidente que o emprego. Mas se você precisa de um emprego, mas se você não tiver vocação, na Polícia Militar não serve. Tudo isso como é que aconteceu? Aconteceu que aquele tempo ali Rondônia também era meio fraco para outras opções, né? E a gente já tendo indicação como funcionava, a gente também já gostava da parte militar, né? Se interessou e a gente foi bem sucedido, né? Pedro, você fez o curso aonde? Fiz um curso em Ji-Paraná. Na época entrei em 7/8/90, se eu não me engano ainda no tempo do Coronel Zimmermann. E meus instrutores foram com o sargento, foi Napoleão e o Chaves, né? O Chaves até é falecido já também. Uhum. Pedro, terminou o curso de soldado e aí você foi prestar serviço para a sociedade aonde? Eu trabalhei esse tempo todo em Cacoal e foi de 90 até 2004 em Cacoal. Trabalhei em serviços administrativos, também trabalhei em rádio patrulhas, né? Aí em 2004 fui para o distrito de Riozinho, que fica próximo de Cacoal também. Aí trabalhei até 2011, quando então fiz o curso de sargento. Trabalhei mais 3 anos em Cacoal até 2014, quando então eu me aposentei, né? Aí em 2017 eu fui trabalhar no Colégio Militar já na Força Tarefa, né? Como RR, em Ji-Paraná, do antigo colégio, eu não me lembro o nome agora, lá em Ji-Paraná. Aí trabalhei 6 meses, então fui para Rolim de Moura, onde estou no presídio até hoje. Ô Pedro, você fez o curso de sargento aonde? Foi em Ji-Paraná, perdoe, foi em Porto Velho. Foi um pessoal já retardatário, né? Que a gente perdeu vários anos de curso, que na época não quiseram fazer esses cursos com a gente. 2005, 2006, até 2007 deveria ter feito esse curso. A gente foi fazer então só em 2011, acho que cerca de 300 pessoas. Ô Pedro, houve uma redução de tempo, ou seja, redução não, em vez de você fazer o curso 2005, 2006 ou em 2007, você foi para 2011. Tá. A quem se atribui tudo isso? A gente não sabe dizer, porque a gente entrou na justiça várias vezes, não teve o ganho de causa, né? Mas então naquela época a comandante-geral ela resolveu fazer um curso por vias que a gente chamava na caneta, né? Que o pessoal novinho fizeram com 100 pessoas e a gente ficou nesse prejuízo aí e a gente foi fazer o curso só 5 anos depois.
Tá. Mas o mais importante é que fez, né, Pedro? Fez, a gente conseguiu fazer e tocou a vida para frente, né? Ô Pedro, depois que você veio para Rondônia, não voltou mais para... Não voltei mais. Não saiu mais de Rondônia, não, Rondônia cresceu, e Rondônia veio para a polícia. A gente ficou aí e também não tem vontade de sair mais, né? Porque a gente já fincou raízes aqui, Claro. família, filhos Claro. e netos, né? Agora a gente tem que permanecer aqui. O lugar é bom, né? A gente chegou numa época difícil, faltava energia, salários atrasados, né? Mas hoje em dia a gente já superou tudo isso, a gente está tocando a vida para frente. Graças a Deus. Pedro, me diz uma coisa, e a família? Quando tu casou, quantos filhos você tem? Eu casei em 88, eu tenho 2 filhos, hoje já tenho 2 netos, né? Isso aí. Amém. Pedro, você é mais um dos companheiros que vem ao nosso programa e que fala um pouco da história de vida. E com certeza, Pedro, a gente sabe, você como agricultor que foi, e eu acredito que isso nunca saiu da pele, nunca saiu do sangue, né? A parte da agricultura, porque é aquilo que a gente aprende quando novo, e que a gente faz, e que a gente participa, é muito difícil errar. Mas teus pais, tua família, não mexeram mais com terra, com sítio, essas coisas? Não. Meu pai é falecido, né? Então todo aquele aprendizado que ele passou pra gente, de respeito, de família, a gente carregou, né? A religião também ajudou muito. Meu pai ensinou tudo isso aí, foi o que ajudou a gente a lutar e buscar melhoria sempre, né? Pedro, você faz parte de qual religião? Eu sou católico apostólico romano. Amém. Servir ao Senhor é o mais importante, porque Deus não deixou placa de igreja, Ele deixou a palavra dele. Sim. Seja onde quer que seja, a palavra de Deus é bem-vinda. E você, Pedro, está de parabéns pela tua história, pela tua história de vida, a tua família. E que Deus continue te abençoando, continue fazendo de você essa pessoa maravilhosa que você é, Pedro. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. A tua participação aqui no nosso programa. E sempre que precisar, que quiser falar, conversar conosco, é aqui. Fora do programa ou no programa. Fora do programa é na associação, fora da associação, se porventura um dia quiser falar algo, inclusive sobre a tua religião, sobre a tua igreja, estamos à disposição. Tá bom, meu amigo? Obrigado. Que Deus te abençoe. Muita paz, muita felicidade. Lembrança da família, viu, meu irmão? Obrigado a todos aí. Pois bem, retornando ao nosso programa, nós queremos falar também da nossa viagem a Brasília durante esta semana. Pois bem, na realidade, eu haveria sido convidado para esta reunião. Porém, como vai existir uma outra reunião no dia 9 ou dia 10, eu não me recordo bem, eu entendi que o colega havia falado que a reunião seria no dia 8, era dia 10, não lembro bem. E aí eu entendi que aquele convite era para o futuro. E na realidade, a reunião era para o dia 30. E na segunda-feira à noite, eu estou na minha casa e eu recebo uma ligação de Brasília perguntando se eu já estava em Brasília. Eu me assustei, não, mas como assim? Rapaz, você não foi convidado para a reunião para amanhã, às 10 da manhã? E eu fiquei pasmado, digo, não, você me convidou para a reunião realmente, mas posteriormente você me falou que haveria a reunião entre o dia 9 e o dia 10, não lembro bem, e ele disse, não, essa é uma outra. Você está convidado para amanhã às 10 da manhã. E eu fiquei realmente desesperado, até porque na segunda-feira cedo, e antes, quando eu fui convidado, eu tinha falado para o Major Ivanildo que ele iria comigo nesta reunião. E na segunda-feira o Major Ivanildo disse, não, você viaja hoje, é hoje a viagem? Eu disse, não tem viagem essa semana.
Quer dizer, me passou completamente pelo sentido e eu falei para o Major Ivanildo que não teria viagem esta semana. E quando eu recebo essa ligação, eu lembrei do que o Ivanildo tinha me falado. O Ivanildo também não questionou, porque eu falei para ele que não teria viagem esta semana. E aí eu fiquei preocupado com respeito à passagem. Liguei na agência de viagem, a menina conseguiu uma passagem, para mim, outra também para o Major Ivanildo, mas saindo de Porto Velho a Manaus, passando a noite em Manaus, no aeroporto, e saindo do aeroporto às 4h30 da manhã. E nós saímos de Manaus às 4 da manhã, chegamos em Brasília 8h45 e 10 horas, graças a Deus, nós estávamos no Palácio do Planalto, onde se encontrava a equipe para esta reunião. No Palácio do Planalto, eu quero que os colegas entendam que não entra qualquer pessoa. Se a pessoa não tiver relacionado o nome lá atrás, ele não vai chegar lá e entrar. A gente vê jornalistas e algumas autoridades, inclusive, ser barrada porque o nome dele não consta na lista. E quando você chega lá, o seu nome vai constar na lista. E quando nós chegamos lá, o meu nome e o do Major Ivanildo estava na lista, porque eu dei o nome dos dois para estar na lista. Outra coisa, companheiro, muita gente criticando porque o Costa participar de uma reunião com agricultores, com parlamentares, com ministros, com assessores bancários, enfim. Meu irmão, dê graças a Deus por tudo isso, porque é com isso que nós conseguimos abrir as portas. É com isso que nós conseguimos ter acessos a secretários, a ministros, deputados, presidente, prefeitos. Nesta reunião estava o presidente Bolsonaro, vários ministros, empresários, vários empresários, entre eles o César Cassol e outros, o Bacatoli, né, que era lá de Vilhena, que foi candidato ao Senado e quase eleito, também presente. E nós tivemos a oportunidade, com todo esse pessoal, o presidente da OCB, que é dos bancos de Rondônia, ou seja, esses bancos que surgiu no momento, Sincob e outros. E eu particularmente não sabia que o Sincob ele estava hoje nos 52 municípios do estado e em vários outros distritos do estado. E o presidente do Sincob é meu amigo, lá de Vilhena, de Colorado. Então, meus amigos, essas reuniões é que a gente consegue abrir portas. Você tem um contato com o ministro, você tem um contato com o general, você tem um contato com o empresário, você tem contato com os deputados, a exemplo do deputado Coronel Crisóstomo, Eide Brasil, que estava nessa reunião, prefeito Hilder, de Porto Velho, o prefeito de Costa Marques, o prefeito de Guajará-Mirim e outros. Então, meus amigos, eu não tenho dúvida que a partir que nós fomos convidados, que a associação se faça presente em qualquer que seja a reunião, em qualquer que seja o lugar, nós vamos participar. Não tem como você não participar. E nós conseguimos, graças a Deus, bons frutos através dessa reunião. Nós conseguimos outras reuniões que tivemos a oportunidade de conhecer mais 4 companheiros que prestam serviço aos órgãos da República em Brasília, em especial no Ministério do Planejamento.
Então eu dou graças a Deus por isso. Quanto isso aí, pode ficar tranquilo que eu não vou, de maneira alguma, fazer algo que não esteja dentro daquilo que é legal. Pode ter a certeza disso. Eu tive a honra e a felicidade de reunir com esse pessoal, de falar com o presidente Bolsonaro. Já tive a oportunidade de gravar com ele em outras oportunidades, quando ele, deputado federal. E eu não vou me impor de maneira alguma ou deixar de cumprir algumas agendas, porque eu, infelizmente, não estou agradando a uma meia dúzia. Eu não tenho como. Toda a vida foi assim. E não vai ser diferente agora. Eu dou graças a Deus por ter participado dessa reunião, por ter conhecido todas aquelas pessoas que nós tivemos o acesso, tanto municipais como estaduais, o vice-governador do coronel Marco Rocha, né, que também é nosso companheiro. Então nós tivemos, junto com toda esta equipe, e que com certeza você tem como, ou a associação tem como tirar proveito de tudo isso em prol de você. Então, queridos, eu não tenho dúvida que saí daqui à noite, que passei a noite de sono, que participei de uma reunião, que à noite da terça-feira nós estávamos quebrados, até porque durante a terça-feira, saindo do Congresso, ou seja, saindo do Palácio do Planalto, nós fomos ao Congresso Nacional. Congresso, não existe parlamentares, porque estão no recesso. Mas o coronel Crisóstomo estava lá, estava na reunião, coronel Crisóstomo, o deputado Eide Brasil. Dali nós fomos para o gabinete do coronel Crisóstomo. Houve uma reunião no gabinete do coronel Crisóstomo, que também já se colocou, bem antes de ser deputado, à nossa disposição. Então, meus amigos, eu não sei onde é que existe o erro, existe erro nisso. Depois da reunião do coronel Crisóstomo, fomos almoçar. Depois do almoço nós tivemos outra reunião no setor de autarquia sul, com os empresários e industriários de Rondônia. Mas por que eu vou negar dos senhores isso? Que eu participei, ou que nós tivemos um acesso, todo esse pessoal, e que criamos mais uma linha de acesso. Meus amigos, nós somos uma entidade representativa. E nós temos que nos fazer presente. A partir do momento que você for convidado, que você esteja dirigindo uma entidade, você tem mesmo que se fazer presente ou encaminhar representantes para se fazer presente ali. Então, colegas, amigos e amigas, não tenho dúvida que foi proveitosa, se abriu as portas mais ainda, e logo mais vocês vão saber o porquê houve abertura de portas, de acesso a outros companheiros. Pois bem, tivemos também conseguimos uma audiência com o Departamento de Órgãos Extintos de esse território. E nós conseguimos essa audiência na terça-feira. Sabe quando foi que houve a audiência? Na quinta-feira, 6 horas da tarde, e nós tínhamos que estar no aeroporto às 8. Foi às 6 horas da tarde nós tivemos uma audiência no Ministério da Economia, com o Departamento
de órgãos extintos dos ex-territórios, porque tudo mudou. Dr. João Cândido, que foi e é nosso amigo, que Deus o abençoe, o nosso sentimento pelo falecimento do pai dele, esta semana. Eu quero dizer que nós perdemos não o acesso ao Dr. João, mas perdemos ele do Ministério da Economia, porque ele saiu do Ministério da Economia, ele saiu do cargo que ele estava. E há quantos anos o Dr. João vem sendo nosso companheiro, nos recebendo, desde que ele estava no Ministério da Fazenda, com o Dr. Celso, que hoje está no Rio de Janeiro, e muito tempo ele na Expoa, no Ministério da Fazenda. Ele teve, graças a Deus, nós tivemos a oportunidade de várias ações judiciais, ele fazer com que se incluísse aquelas ações judiciais. Ele fez a implantação de todo o pessoal de 2013, 2014. De repente, não teria acontecido da forma que aconteceu. E a gente vê tantas pessoas batendo com a língua nos dentes. O doutor João, nós perdemos ele agora no Ministério da Economia. O doutor Belarmino também está saindo de férias e provavelmente não volte mais, que é o nosso companheiro, sempre foi, isso há quase 15 anos. E se criou outros grupos, e esses outros grupos, você precisa ter acesso. Você precisa ter alguém. A exemplo, semana passada, a doutora Valéria, que hoje está de férias, que Deus o abençoe ela, o esposo dela está lá nos Estados Unidos, mas ela me mandou uma mensagem ontem, dizendo que volta logo mais e que vai estar à nossa disposição sempre. Graças a Deus por isso. E ela me deu o número do telefone de uma pessoa lá do Ministério da Economia, que é a pessoa que abre as rubricas para as ações judiciais. E muito difícil de chegar até ela. Muito difícil, nós não íamos chegar até ela. Através de quem nós chegamos até ela? Através do doutor Raimundo Belarmino. Tive um contato com ele e ele mandou subir, autorizou a subida até a sala dele e ele me levou juntamente com o doutor Kleber até a sala daquela senhora. E é através dela que este mês, se Deus permitir, se resolverá a questão da pensão militar. Pelo menos foi nos informado isso. E nós vamos estar em cima para que aconteça. Vamos estar juntos. E que ela falou que através dela, da doutora Valéria, doutor Amado e o nosso colega, o Venceslau na Samp Rondônia, vai vir a autorização para que ele cumpra essa determinação. E graças a Deus, porque nós temos esses amigos. Temos a equipe lá na Samp, aqui, eu não posso lembrar o nome de todos, mas toda a equipe da Samp, lá em Brasília, e eu tive a oportunidade de se agendar essa audiência. E como eu estava viajando ontem de volta, porque nem ia ser ontem, conseguiram apertar e fazer a nossa reunião após as 18 horas para frente. E nós não tivemos que esperar, porque haveria outra reunião e eu tinha que esperar terminar para poder começar. E era para começar mesmo apertado de 5h30. Começou a partir das 18 horas. Mas eu tive a oportunidade de conversar com aquelas pessoas que são nós,
nossos companheiros que vai trabalhar com as nossas ações, que vai mexer com as nossas ações. E eu acho que de Rondônia, nós, da Aspometron, somos as primeiras pessoas que tivemos acesso ao Departamento de Órgãos Extintos dos ex-territórios agora. Esse departamento já foi comandado pelo Dr. João e sua equipe. Tinham acabado o departamento de ex-território, acabaram o departamento. Houve uma briga para que nós pudéssemos fazer com que voltasse o departamento. Esse departamento não voltou por acaso, voltou porque houve uma briga do Coronel Maia, presidente da Associação Nacional, o Coronel Ailton, a Socorro do Amapá, da Associação do Amapá, o Coronel Frazão, da Associação de Roraima, o Coronel Antônio também, que faz parte da equipe lá em Roraima, do Costinha em Rondônia, e as pessoas que nos acompanharam, como nossos advogados. Não foi assim, não, só vai mudar de função, não. Acabaram com o departamento de ex-território. Criaram novamente o departamento, só que mudaram tudo. Aquelas pessoas que estavam lá no passado mudaram tudo. E eu tive a oportunidade de ontem, a partir ou seja, da quinta-feira, a partir das 18 horas, eu poder reunir com o Departamento de Órgãos Extintos desse território e conhecer pessoalmente o diretor do departamento. O diretor do departamento. E foi através dessa reunião que eu participei na terça-feira que eu consegui chegar até o Dr. Kleber. Não é o Dr. Kleber que é nosso advogado, não. É o Dr. Kleber, diretor do Departamento de Órgãos Extintos de ex-território. Eu conheci o Dr. Kleber, eu conheci o Dr. Borges. O Dr. Borges, inclusive, eu já conhecia ele de longos tempos, em algumas reuniões que eu participei no Ministério da Economia. E eu me surpreendi quando vi ele. E ele também se surpreendeu comigo, porque ele tomou conhecimento que eu não ia mais a Brasília, que eu estava paralítico. Foi uma surpresa para o Dr. Borges. Mas eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Kleber, o Dr. Borges, o Dr. João, que não é o João Cândido, é uma outra pessoa completamente diferente, Dr. Freme, essas 4 pessoas que hoje são responsáveis pelo Departamento de Órgãos Extintos de ex-território. Então nós não fomos para Brasília brincar. São essas pessoas responsáveis por esse órgão que funciona no bloco C do Ministério da Economia, na esplanada do planejamento, no 9º andar, na sala 882, do 9º andar do Ministério da Economia. Então, meus amigos, quem quiser falar, como eu tenho visto por aí, pode falar. Eu não estou indo a Brasília brincar. Uma certa feita, um coronel desse já faz uns 9 anos, 10 anos aproximadamente, um coronel veio lá do Amapá. Hoje ele não faz parte mais da nossa equipe também, da equipe da Associação Nacional. E ele disse: Costinha, você vem aqui com o seu pessoal, você tem que ir aí olhar, passear com o pessoal, olhar o museu, olhar os lagos, olhar a igreja, olhar a biblioteca, o museu do JK. E eu falei para ele, sabe o quê?
Infelizmente, nós não viemos aqui fazer turismo. Nós viemos aqui para trabalhar. E quem quer conhecer os órgãos, entre de férias ou na hora que nós não tivermos alguma coisa no momento para fazer, que era 1 ou 2 horas, vá lá. Eu venho aqui para trabalhar. Entendo que a nossa equipe vem aqui para trabalhar. Se não tem os órgãos da República, tem os gabinetes no Congresso Nacional. E é esses gabinetes que a gente consegue muitas das vezes os acessos aos órgãos da República. Então, meus amigos, eu não tenho dúvida de ser consciente daquilo que eu faço. E eu quero dizer mais aos senhores. Nós temos outra viagem para a próxima semana. Ah, mas o Costinha quer gastar o dinheiro da Aspometron. A Aspometron, ela foi criada exatamente para se correr, ir e vir a Brasília em busca dos seus objetivos. Para isto, existe uma eleição todos os anos. Ou seja, de 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos existe uma eleição. E essa eleição é eleição democrática. É eleição para que se faça mudança. Então a mudança, ela deve ser feita assim. Vá lá na urna e faça a mudança. Se não presta, tire. Se está errado, na hora do voto, tire. Eu tive a maior satisfação da minha vida. Foi quando eu assumi a Aspometron e veio um conselho que era completamente oposição à minha pessoa, porque foi um conselho escolhido pela equipe que estava saindo. E aquela equipe veio e, graças a Deus, todos os anos, meu amigo, na segunda quinzena de março, existe uma prestação de contas. E essa prestação de contas é convocado todos os associados, ativos, inativos e pensionistas, quem quer que seja associado para participar desta prestação de contas. Isso vai para o telão, isso é falado, o contador vai lá, faz explicações, faz tudo. O Conselho Fiscal vai lá, lê o relatório. Então, eu ando despreocupado. Ah, porque o Costa está gastando. A associação foi feita para isso. Eu não estou gastando comigo. Você é militar, embora na reserva, mas não deixou de ser militar. E quando a corporação lhe mandava para fazer uma diligência de 15, 20 dias, como eu já passei muito, de repente você também, e muitas das vezes você recebia as diárias até adiantado. Eu cansei de receber diárias adiantado. E as diárias é para quê? É para você inovar? É para você fazer paz? Não. As diárias é para você, é para o pernoito e a alimentação. As diárias é para isso. Porque o transporte, quem dá é o órgão público. O transporte você tinha. As diárias é para isso. Então, meu amigo, eu quero dizer para você, na próxima semana, tem uma reunião marcada para as 11 da manhã. Às 11 da manhã, no escritório do doutor Eustáquio e a doutora Vera, exatamente para tratarmos
da ação do auxílio moradia. E que ela ainda deu um tempo para que quem não tem conhecimento e quem não fez o cadastramento, quem não fez a sua adesão, para que faça, porque vai encerrar e ela já vai pedir para a Justiça, de acordo com a relação que ela tem que mandar. Esta relação ela precisa mandar para o processo. E a Justiça vai se referir àqueles que constam na lista da relação. Então essa é a minha preocupação com você. É a minha preocupação com todos. E muitos acham, não, porque é conversa. Ah, porque eu estou no processo. Mudou a história. Hoje, o seu nome, a relação do momento. Ah, mas eu estou lá na relação inicial. Você precisa estar na relação final, que o processo será admitido pela Justiça aquele processo e o pedido para a União para que haja o pagamento em seu favor. Em seu favor. Aí quando eu falo de inadimplência, que fique tranquilo, porque jamais o Costinha, jamais, eu não quero, pelo menos enquanto eu estiver aqui, eu não quero ter o desprazer de entrar na Justiça contra um companheiro que está inadimplente. Não, porque eu sei que quando se julgar um processo, lá na frente, nós vamos resolver a situação desse companheiro lá naquele processo. Vamos resolver a situação daquele companheiro nesta última relação que os advogados vão encaminhar ao processo. Aí você diz, não, isso não existe, porque eu faço parte da relação inicial do processo que vai ser julgado. Tudo bem, você faz parte do processo que vai ser julgado, mas o que vai para a União para pagar é a relação que os advogados vão encaminhar para o processo, através da associação através dos advogados. E se você não trouxer aqui o seu cadastramento, e se você tiver inadimplente, infelizmente, eu não posso fazer nada. Então, meus amigos, eu quero agradecer muito aos nossos colegas. Eu quero, neste momento, chamar a matéria gravada pelo Coronel Crisóstomo, lá em Brasília, e voltaremos logo mais, dando continuidade ao nosso programa. Obrigado. Pois bem, nós estamos aqui no Congresso Nacional, terminamos de sair do Palácio do Planalto, estamos aqui com o deputado Coronel Crisóstomo e prefeitos, empresários do estado de Rondônia. Coronel Crisóstomo, qual a importância de toda essa reunião com o presidente da República no Palácio do Planalto? Importância extremamente grande, reunião de vários empresários de Rondônia, que eu marquei, e vim liderando, junto ao presidente da República, vários ministros. Foi um momento muito importante, porque foi apresentado demandas positivas dos setores, de 5 setores, cinco não, foram mais de 5 setores, e ali o presidente da República já dava uma resposta e pedia para os ministros atenderem naquilo que fosse possível, e além, dias para frente, com certeza os ministros vão tentar resolver os problemas. A exemplo do Porto de Guajará e de Costa Marque, principalmente de Guajará, que o presidente da República disse que, se for preciso um decreto, ele assina para resolver logo a questão do porto da cidade de Guajará, que tanto precisa dessa logística de exportação e importação passando pela cidade de Guajará. No início já começa a reconstrução dela, a 364 também, mas será uma concessão para
estabilizar a estrada, melhorar o que está. Não é questão de duplicação, todos ouviram lá, não tem questão de duplicação por enquanto, tá bem? É melhorar a estrada para poder a logística escoar melhor lá em Rondônia. E eu solicitei, todos presenciaram, o asfaltamento da BR que sai de Buritis para Nova Mamoré, tão necessária para a bacia leiteira do nosso estado de Rondônia. A conversa lá foi muito sobre agricultura, portos, BRs e, enfim, Coronel Crisóstomo. Foi uma reunião muito importante para todos os rondonienses. Agora eu vou fugir um pouquinho da questão da agricultura. Nós temos uma galera em Rondônia que é a transposição não só dos policiais militares, mas da sociedade rondoniense, servidores públicos, que nós entendemos que é um direito desses servidores para o quadro da União de 82 a 87, claro que agora com esse decreto já se sanou, mas nós temos aqueles servidores de 87 a 91, que é mais uma luta e a gente sabe que é um direito de todos. Todos esses, sejam policiais militares, sejam outros servidores, tenho certeza, os senhores têm um deputado federal aqui, Coronel Crisóstomo. Contem comigo, eu estou pronto para apoiá-los nas suas necessidades, naquilo que for possível. Se tiver que voltar o Bolsonaro para tratar desse assunto, voltarei sim, para atender a necessidade da sua família. Deputado Crisóstomo, nós temos hoje, a Asprometron tem um processo que ele consegue transpor para o quadro da União 1.780 militares. Esse processo ele está tramitando, a gente sabe que não está dentro da sua alçada ainda, mas após a tramitação desse processo, existem alguns recursos. O que é que nós queremos? Não só do Coronel Crisóstomo, mas do Presidente da República, o governo do Estado, que é o mais interessado, que sai, essa economia sai do Estado, vem para a União e vem da União para o Estado. Nós precisamos, Coronel, desse apoio das autoridades constituídas para que, nos recursos, a gente consiga trabalhar o governo para que não haja 2, 3 recursos, assim como aconteceu com o processo de 82 a 87. Eu tenho dito e volto a reafirmar, aquilo que for necessário e precisarem de mim, contem comigo. Não tenham dúvida, estarei pronto para atendê-los. Um forte abraço a todos os funcionários e a toda a Rondônia. Que ideia boa no passado. Deputado, muito obrigado. Que Deus continue lhe abençoando e fazendo do senhor essa pessoa maravilhosa que o senhor é. E vamos tratar a Rondônia realmente diferente. Nós somos rondonienses. E o senhor, ainda mais, ainda que é filho de Rondônia. Graças a Deus. Deus abençoe. Até a próxima. Pois bem, dando continuidade ao nosso programa, nós vamos chamar também a matéria gravada no primeiro grupamento do Bombeiro Militar, aqui em Porto Velho, lá no bairro Marechal Rondon. Confira a matéria, por favor. Major, esse é o primeiro evento realizado pelo Corpo Bombeiro Arraial aqui em Porto Velho? Sim, em Porto Velho é o nosso primeiro arraial. É o primeiro arraial do primeiro grupamento de bombeiros
e ele visa interagir com o público interno. É um arraial que inicialmente foi feito apenas para os bombeiros e seus familiares, e nós temos aqui cerca hoje de 300 pessoas confraternizando e entrelaçando entre os lados familiares. Então tivemos um retorno muito bom dos nossos militares e realmente foi muito satisfatório o que nós estamos vendo aqui hoje. Quantos dias estão trabalhando para que esse evento acontecesse? Bom, esse arraial nós passamos aí pelo menos 2 semanas preparando, né? Tanto a parte de comidas típicas, a parte de brincadeiras, o que nós teríamos aqui de entretenimento, e tudo realmente surtiu com um efeito realmente desejado, né? Nós temos aqui várias pula-pula para crianças, balão inflável, algodão doce, comidas típicas. Então tudo que foi feito realmente foi pensando nos nossos bombeiros e seus familiares e tem surtido um efeito extremamente positivo para todos. No interior do estado, está acontecendo também esse mesmo evento? No município de Vilhena, hoje nós estamos tendo uma competição que ela foge um pouco do arraial, mas ela entra no contexto mais operacional. É uma competição típica com atividades de bombeiro, né? E lá naquela cidade nós temos aí representantes de todo o estado. Hoje no Corpo de Bombeiros nós estamos presentes em 15 municípios e esses 15 municípios estão hoje presentes em Vilhena participando dessa competição. E o que é muito interessante desse tipo de competição, por se tratar de competições na qual as provas são de áreas extremamente voltadas para a atividade fim do bombeiro, isso é interessante porque desenvolve nos nossos militares a sensação de competição e a sensação de querer fazer melhor. Isso vai se refletir posteriormente no atendimento ao público, porque os nossos bombeiros estarão mais qualificados para atender o nosso paciente nas ruas, né, que precisar do auxílio do Corpo de Bombeiros. Esse evento que aconteceu hoje aqui em Porto Velho, haverá outros? Bom, esse é o nosso primeiro arraial, né, e claro que nós tivemos um resultado muito positivo. Então é claro que a gente pensa futuramente em que esse arraial vire uma tradição e que a cada ano, no mês de julho, o primeiro grupamento de bombeiros realize essa atividade, né, para o nosso público interno e quem sabe até abrir para a sociedade, né? Mas o resultado que hoje nós temos aqui, ele foi um resultado muito positivo, né, que nos remete a realmente ter essa intenção de todos os anos realizá-lo novamente. Major, o programa Spometron em Foco agradece a sua participação e as suas considerações. Não, eu que agradeço a disponibilidade do programa de estar aqui cobrindo o nosso evento. Inclusive, nós aqui contamos com o apoio da Spometron, né? Eu fiz contato com o presidente, Tenente Costa, e o Tenente Costa prontamente nos auxiliou, né, na realização deste evento. Então, sou muito grato à Spometron, que no primeiro momento, ao ser chamado para nos ajudar, de pronto nos cedeu o que foi solicitado. Então, muito obrigado a todos presentes. O casal lá tá parado! Vamos dificultar a música então, vamos acelerar, hein? O casal lá tá parado!
Pois bem, dando continuidade ao nosso programa, nós vamos falar, inclusive, sobre alguns questionamentos que houve, e se falou sobre ressarcimento. O ressarcimento não é para mim, não é para o diretor, a não seja que seja o ressarcimento do táxi, que você se locomove em Brasília e não vai se locomover a pé. Você tem que ir de táxi. E o táxi, cada diretor ou cada advogado, ele pega um recibo do táxi para o ressarcimento. Agora, o ressarcimento normal de diário, de alimentação, essa coisa, não é para Aspometron. Esse ressarcimento não é para a diretoria da Aspometron, porque a diretoria da Aspometron recebe as diárias, é para gastar com hotel, é gastar com pernoite, com alimentação. Essa é a diária que o diretor recebe. Agora, os advogados, eles não recebem diárias. Os advogados, todas as suas despesas é paga pela Aspometron. Ah, mas quando os advogados ganham a ação, eles vão ganhar... É dessa forma, você não vai contratar um advogado e ele vai daqui para Brasília ou para qualquer lugar do mundo com o dinheiro dele para ver a sua ação. A despesa é você quem paga. Os honorários você vai pagar depois. Você ganhou o processo, aí existem os honorários, você vai pagar. E é dessa forma que a gente faz. Todo e qualquer advogado que viajar por conta da Aspometron, tudo é a Aspometron que paga. Passagem aérea, passagem de táxi, hotel, alimentação, tudo isso é ressarcido. Para os diretores é só as passagens aéreas e a locomoção de táxi. Mas alimentação, hotel, tudo do advogado é ressarcido, com exceção, me desculpe aqui, da passagem aérea, porque a passagem aérea já é a associação quem compra. Agora, a passagem de táxi, a alimentação e o hotel é a associação quem paga. Então, este é o ressarcimento. Este é o ressarcimento. Eu quero deixar bem claro isso. Eu vou tocar nesse assunto mais uma vez. Eu não quero muito tocar nesse assunto, porque já aconteceu. Meu amigo, minha amiga, quando eu vim para a associação, no dia 1º de janeiro de 2005, o nosso saudoso Tenente Monteiro, e ele foi meu adversário naquela época. O Tenente Monteiro, na nossa posse, ele trouxe um documento muito bem explicado, até porque o Tenente Monteiro era escritor e várias revistas nossas e jornais, foi o Monteiro quem escreveu. E ele levou para a nossa Assembleia Geral a possibilidade da associação pagar um prolabore, porque não tem como o diretor trabalhar sem o prolabore. E eu fui contrário naquela época, sabia? Porque quando nós assumimos aqui, tinha 420 associados. De 620, tinha 630, tinha 420. O que é que nós fizemos? Não aceitamos o prolabore. E eu falei na Assembleia Geral, lá no Ferroviário, que, infelizmente, se você fosse pagar prolabore, a associação, aí pronto, aí acabava mesmo. Não tinha jeito. E aí eu fui contrário. De repente, se tivesse aprovado naquela época, para no futuro, quando a associação saísse do vermelho, tivesse bem essa coisa toda, tudo bem. Mas não foi aprovado porque eu não permiti.
Ali para uns 8, 9 anos depois, que nós já estávamos aqui, eu acho que uns 10, 11 anos, foi me cobrado da minha equipe, da minha diretoria, que houvesse um prolabore. Porque os diretores também deixam suas famílias em casa. Os diretores também usam um sapato, uma calça, uma zoba, uma camisa, um paletó, uma gravata. Não é toda vez, mas usa. E então os diretores pediram para que a gente levasse para a Assembleia Geral ou para uma reunião o pedido do prolabore. E eu levei para a Assembleia Geral. Mas a diretoria poderia aprovar? Poderia. A diretoria poderia aprovar e levar para a Assembleia Geral. Não, nós não vamos levar essa situação para a diretoria. Nós vamos levar direto para a Assembleia Geral. 2 companheiros se manifestou contra, achavam que todo mundo ganhava bem, tudo bem, não aprovou. Eu fui questionar, não, a Assembleia não aprovou. Quando eu adoeci no mês de maio, eu deixei de ser diretor, presidente. Houve uma reunião da diretoria, de toda a diretoria, né, que um ficasse fora, o único que estava fora era eu, porque eu estava sobre prescrição médica e muitos nem achavam que eu voltava aqui na associação. Então houve uma reunião de diretoria, aprovaram um prolabore, ou seja, uma ajuda de custo, aprovaram uma ajuda de custo para cada diretor. Não adianta alguém vir dizer hoje, não, aprovaram uma ajuda de custo porque era para o Costinha. Negativo. Porque a primeira vez que eu levei a questão da ajuda de custo foi para uma Assembleia Geral. E nunca mais eu cobrei. Então a ajuda de custo não era para mim. Se bem que é para todos os diretores. Mas não, é porque o Costinha está doente. Negativo. Isso não existe. Porque senão eu tinha feito uma reunião de diretoria lá no início da minha gestão e até hoje estava se ganhando ajuda de custo. Não. Eu voltei para a associação, para surpresa de muitos, voltei para a associação, a ajuda de custo já estava aprovada. Aí o Costa, agora não, o Costa vai de... Aí eu vou ser contra. Não, eu vou desmanchar o que foi feito na minha ausência. Não, quem fez foi o presidente da Aspometron. Ou seja, a diretoria. Porque o presidente ele é neutro. O presidente ele é neutro. Na reunião de diretoria, presidente não vota. A única forma do presidente votar é se for empate. É 7 membros. 3 e 3. Empatou. Aí é minha vez. Aí eu entro e decido para que lado vai. Aí é eu. Aí é o presidente. Não foi o caso que aconteceu e nem que vem acontecendo. Muito raro acontecer. Muito raro, viu, meu amigo, minha amiga? Acontecer numa reunião de diretoria o empate. Isso não acontece. Geralmente se vai para o lado que a maioria quer. Então não é o Costinha. Eu não administro essa entidade só. É claro que quem responde sou eu não tenho dúvida disso. E por isso que eu não tenho rabo preso na mão de nenhum diretor. Eu não tenho rabo preso na mão de nenhum associado. De nenhum empresário que já construiu ou que constrói para a Aspometron. Eu não tenho. Nós temos toda uma estrutura física hoje. Nós temos esse prédio aqui, nós temos a nossa sede campestre, que começou desde o início.
corra atrás e veja qualquer uma prestadora de serviço, qualquer uma empresa, qualquer um fornecedor que eu fui lá pedir um tijolo para esses cabras. Nenhum. Então eu falo de cabeça erguida e quem quiser falar de mim pode falar à vontade, que eu estou despreocupado com isso. Pode falar. Falar é muito fácil. Vá lá na justiça, entre com ação e prove. Então, companheiros, eu quero aqui deixar o meu abraço aos colegas. Me desculpe, muitas das vezes, o meu desabafo. Mas eu estou tranquilo. Eu tenho uma administração. Nós administramos uma entidade que termina um ano com dinheiro em caixa, termina um ano com 1,5 milhão em caixa, começa um ano com 1,5 milhão em caixa, aplicado com todo o patrimônio que você tem. E quando eu adoeci, eu deixei 1.700.000 em caixa. Isso porque tem todas essas viagens. Tem todas essas viagens. Mas eu tenho lá uma área de lazer que é sua. Que você vai lá, que você entra, que você passa o dia com a sua família e não paga um vintém. Eu quero agradecer a todos mais uma vez e dizer, companheiros, que Deus continue presente na tua vida, na tua casa, na tua família. Nós não temos dúvida que nós temos um Deus que tudo pode e tudo faz. Tá bom? Um abraço, que Deus continue presente na vida de todos e até o próximo final de semana, se Deus assim nos permitir. Um abraço. Até lá.